O que o Corinthians fará com Pedro Raul? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta de muitos milhões de reais envolvidos e fala também sobre Renato Augusto. À disposição do mercado, ele não deve ficar no Fluminense para 2025. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só para não perder o hábito, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar sobre Renato Augusto de saída do Fluminense, pelo menos é essa a tendência de momento. Jogador de 36 anos de idade, completamente fora dos planos do Mano Menezes e também do Fluminense. Você sabia que ele não joga desde 10 de agosto? São 2 meses e 5 dias sem ser aproveitado nesse período, 8 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e não é utilizado. Situação que contrasta ao que ele vivia nos tempos de Corinthians, quando não conseguia jogar com frequência por causa das limitações físicas, mas que era sempre super importante. No segundo semestre, ou seja, a partir de julho, Renato Augusto soma apenas 4 partidas, todas entrando como reserva. E esses 4 jogos somados lhe garantiram mínimos 49 minutos em campo. Apesar de ter contrato até dezembro de 25, o mais natural é que ele seja convidado pelos dirigentes do Flu no fim dessa temporada para discutir uma rescisão de contrato amigável ou um empréstimo para outro clube brasileiro. Recentemente o Renato foi especulado como possível reforço do Santos, que já descartou tal possibilidade. Você gostaria do Renato Augusto no seu time? Seria uma boa opção? Espaço para comentário está liberado para você deixar registrada a sua opinião. Para falar sobre Pedro Raul, um dos reforços mais caros do Corinthians de 2024, investimento de 28 milhões e 300 mil apenas para aquisição dos direitos econômicos. Nem estou falando dos salários de 700 mil reais por mês, num contrato que só termina em dezembro de 28. Esse pacote caro se transformou num enorme problema para o técnico Ramon Dias e também para os dirigentes. Isso porque o Pedro Raul não entra em campo há mais de um mês. Sua última partida, 8 minutos no confronto contra o Botafogo em 14 de setembro. Desde então, o Corinthians disputou mais 6 partidas. Em 3 delas, o Pedro Raul ainda foi para o banco, 2 vezes contra o Fortaleza, uma contra o Inter, e em outros 3 jogos ele foi cortado até do banco de reservas contra Atlético Goianiense, São Paulo e Flamengo. Ele é alguém que está completamente fora dos planos, é a última das opções para centroavante. O Ramon Dias hoje conta com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay e também com Héctor Hernandes. Até o Romero costuma eventualmente ser utilizado como centroavante. E por último, no fim dessa fila, aparece o Pedro Raul. Difícil vai ser encontrar alguém interessado em adquirir esse atleta cujo salário é tão alto e cujo rendimento tem sido tão ruim ao longo das últimas temporadas, com exceção aquele período curto no Goiás. Pedro Raul não tem se justificado. Péssima escolha e decisão dos dirigentes do Corinthians que o contrataram no início do ano. Só para completar em relação ao Timão, todos os ingressos para a partida de quinta-feira contra o Atlético Paranaense, válida pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, estão esgotados. Mais uma vez, esgotados antes mesmo de serem colocados à disposição do grande público, os ingressos acabaram enquanto estavam à disposição para sócios torcedores. E você, o que pensa sobre Corinthians e Atlético? Já deixa seu palpite. Nicola, você acha que se o Corinthians trouxer o Davi Luiz para o ano que vem, qual deveria ser a dupla titular? O melhor dos zagueiros do Corinthians disparado é o André Ramalho. Para mim, o André Ramalho é mais jogador do que o Davi Luiz hoje. Tá? E aí, ficando com essa hipótese que você criou, eu ficaria com Davi Luiz e André Ramalho. Acho o Kaká mais ou menos, acho o Félix Torres ruim e extremamente caro, e acho o Gustavo Henrique razoavelmente bom, tá? Acho o Davi Luiz melhor. Eu mandei mensagem aqui pro Cristiano Dresch com um print da postagem da Rádio Craque Neto, né? O Cristiano respondeu assim: depois do tanto de porrada que eles levaram hoje, se isso fosse verdade, você não acha que o Corinthians já teria publicado algo sobre? Então o presidente do Cuiabá, ele está desmentindo a informação, lembrando que se isso fosse verdade, o Corinthians já tinha soltado uma nota para responder a todas as críticas que tem recebido, né? Enfim, está registrado. Samir falou que o Flamengo tenta convencer o Hugo a voltar para a Gávea. Ô, Pets, eu tinha contado sobre isso no vídeo de sábado, porque uma pessoa do Flamengo me contou que a ideia de vender o Matheus Cunha para
utilizar o Hugo Souza seria algo que agradaria no Fla. Mas o que não vai funcionar nessa questão, né, nessa disposição, é o Hugo. Para o Hugo não vale a pena voltar para o Flamengo para ser reserva do Rossi, abrindo mão de ser titular do Corinthians. E aí só uma curiosidade, até postei um vídeo aqui no canal e também no meu Instagram. Vocês lembram do Carlos Miguel, né? Vocês corintianos certamente não vão conseguir esquecer tão fácil do Carlos Miguel. Pois bem, o Carlos Miguel, ele foi para o Nottingham Forest com a promessa de que seria titular do clube inglês. Foi por isso que ele abriu mão de ser ídolo do Corinthians, foi por isso que ele abriu mão de continuar como titular aqui, até para sonhar com camisa de seleção brasileira. Sabe quantos jogos o Carlos Miguel disputou desde que chegou ao Nottingham Forest? 1. Segunda fase da Copa da Liga da Inglaterra, que é o torneio menos importante que os times disputam por lá. Ele jogou como titular no empate contra o Newcastle e nunca mais, tá? Inclusive, estou vendo aqui, ó, a postagem do vídeo já está com mais de 285 mil visualizações lá no Instagram. O Fabiano Alves, zagueiro mesmo era o Lucas Veríssimo. Hoje aí para mim são todos uns bons reservas. O Veríssimo é muito bom zagueiro. Inclusive o Veríssimo, ele fez o Gustavo Henrique parecer melhor, né? Na dupla de zaga Veríssimo e Gustavo Henrique, a gente achava que os dois eram muito bons. Depois o tempo mostrou que o craque mesmo era o Veríssimo e o Gustavo Henrique se beneficiava dessa parceria, como acontece com muito zagueiro. Só para completar sobre o Veríssimo, hoje surgiu a notícia de que ele está desanimado, que ele não quer mais ficar no Aldoail e já tinha pedido para o empresário dele, para o Paulo Pitombeira, abrir conversas com o pessoal do Corinthians. Eu mandei mensagem para o Paulo Pitombeira. O Paulo falou, Nicola, é mentira, não tem nada disso, tá bem lá, time é líder do campeonato Qatari, joga no Aldoail, dos 10 jogos do Aldoail, ele jogou 9 nessa temporada, sempre como titular absoluto, morar lá no Qatar é extremamente confortável, enfim. Guilherme Laveso, membro do canal. Boa noite, Nicola. O Vessone acabou de publicar um story com uma declaração do Corinthians sobre o Cuiabá, dizendo que já tinha um acordo feito com o Dresch. O Guilherme, imagino que essa publicação do Vessone, ela vá de encontro ao que o Craque Neto postou na Rádio Craque Neto, dizendo que já estava tudo certo, que já estava tudo resolvido. Eu mandei mensagem agora para o Cristiano Dresch, foi durante o programa, depois de ler essa postagem da Rádio Craque Neto, perguntando, e aí, é verdade? Ele falou assim, depois de tanta porrada que o Corinthians levou hoje, se isso fosse verdade, você não acha que o Corinthians já teria publicado algo sobre? Enfim, diante desse cenário, acho que vale a pena aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Elivelton Reis, Nicola, poucos falam, mas o Bidon é muito acima da média de muitos meias do Brasil. O Corinthians vai vender ele por muitos milhões de euros. O que você acha? Cara, entre volantes, o Bidon é muito diferente, mas muito diferente mesmo. Ele faz até a gente pensar que ele é um meia, mas na verdade ele é um volante que só precisa ganhar um pouco mais de corpo. O que chama muita atenção é a capacidade dele de proteger a bola. Reparem como é difícil o cara roubar a bola dele. Outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre o Bidon. O Corinthians precisa de dinheiro. E os dois principais jogadores para venda hoje são o Bidon e o Yuri Alberto, tá? Então é possível que pelo menos um desses dois seja negociado na janela de verão no futebol brasileiro e inverno no futebol europeu, beleza? Obrigado pelo superchat, Elivelton. Só daria certo se os times tivessem transparência em suas contas, e isso muitos clubes não querem, mas esse é um dos principais embates, né? Quando você cria o fair play financeiro, você obriga os clubes a serem transparentes, e aqueles que não forem terão consequências, tá? Nicola, como um clube que todos vocês dizem que tem dinheiro, não paga o Juventude. Esse Palmeiras realmente tem dinheiro? Então por que não paga só o Juventude? O Jorge Henrique toca num ponto importante, venho dizendo a vocês, pelo menos desde a metade do ano, que o Palmeiras deve 600 mil dólares ao Juventude, pela venda do Cauã Santos, que é um menino que foi formado na base do Juventude, foi repassado para a base do Palmeiras e vendido em fevereiro para o Shabab Al-Wali. Na oportunidade, ou desde então, Palmeiras e Juventude discutiam sobre as condições, sobre os valores. E o Juventude sempre se fazendo valer de uma carta que ele tinha em mãos, assinada pelo João Paulo Sampaio, dando ao Juventude 30% do valor. O que eu posso contar para vocês é que esse imbróglio, enfim, está perto de ser resolvido. A Leila conversou com o vice-presidente do Juventude, aceitou fazer o pagamento, vai pagar um pouquinho menos do que os 600 mil dólares e essa dívida vai ser resolvida, tá?
O Neo GV, fair play financeiro com as cotas de TV altíssimas para Corinthians e Flamengo já é um fato que seja injusto para outros clubes. O Alex Porcino tá me chamando. E o Bruno Futi tá mandando mais um superchat. Boa noite, Nicola. Fred Luz, do Corinthians, deu uma entrevista pedindo compreensão dos credores. E, ao mesmo tempo, não param de fazer dívidas. Não dá para entender. Bruno, eu conheço pouco o trabalho do Fred Luz, mas eu confio demais no Eduardo Bandeira de Mello, o presidente que transformou o Flamengo numa grande potência financeira. E o Bandeira, até perguntei pro Bandeira, o que você pode falar sobre o Fred? Ele falou, cara, o cara é muito bom, o cara é muito acima da média, e ele só precisa de tempo para trabalhar. Vai meio de encontro a essa declaração pedindo compreensão dos credores. Mas é difícil você pedir compreensão do credor contratando um jogador que pode ganhar até 4 milhões de reais por mês. Vamos nos colocar, né, na pele do presidente do Cuiabá, na pele do presidente de outro qualquer clube, que você vende o jogador, você fica sem o jogador, conta com esse dinheiro e não recebe, e sabe que o Corinthians está contratando alguém para pagar até 4 milhões de reais. O Jorge Henrique, Botafogo também não paga ninguém, está investindo muito mais, ninguém fala. Tenho falado com bastante frequência. Já fiz vídeo, acabei de contar sobre o Carlos Alberto. Aqui, é assim, eu posso dormir com a minha consciência absolutamente tranquila, porque eu falo mal ou falo bem de qualquer clube, sem rabo preso com ninguém. Até da minha Portuguesa. Acabei de dizer, hoje eu não disse ainda, mas tenho dito nos meus vídeos que a possibilidade de efetivar o Alan Dotti, que foi o técnico da Copa Paulista no Campeonato Paulista, é uma temeridade. Técnico sem nenhuma experiência em divisão profissional, você vai colocá-lo para treinar no Paulistão sem que ele conheça jogadores, sem que ele conheça desse campeonato. Acho um grande risco. Estou muito preocupado com essa história, tá? Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas com o Nicola, para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva também no canal, ative o sininho de notificação, sabemos que é super importante a sua participação neste canal, aí deixando a sua opinião é bom demais. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo.